A gente continua falando dele, o presidente Lula, que disse que o ex-presidente Bolsonaro convocou o ato que nós mostramos aqui, que ocorreu em São Paulo, na Avenida Paulista, porque ele sabe que fez algo errado e que pode ser preso por isso. Lula fez críticas ao ex-presidente no discurso que aconteceu na abertura da 4ª Conferência Nacional de Cultura. A gente vai para Brasília conversar com o Emerson Fraga, do Portal R7, que tem mais informações sobre essa fala do presidente. Emerson, uma ótima noite. A gente acompanhou, pelo menos o que foi dito, proferido ali por Lula, uma fala incisiva e também bem crítica, né? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a você que acompanha a Record News. O presidente Lula não poupou palavras, viu? Segundo Lula, a verdade nua e crua é que esse cidadão tentou dar um golpe neste país. Foram as palavras do presidente aí no discurso de abertura da 4ª Conferência Nacional de Cultura. Depois dessa fala de Lula, os participantes da conferência começaram a entoar aí uma cantiga de sem anistia. Eles faziam referência ao pedido de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, para que a justiça brasileira perdoe aí os condenados pelos atos de vandalismo do 8 de janeiro, que acabaram destruindo as sedes dos 3 poderes em Brasília. Bolsonaro convocou o ato na Paulista após a deflagração da Operação Tempus Veritatis, ou seja, Tempo da Verdade, pela Polícia Federal. A investigação mira o ex-presidente e o entorno dele por suspeita de tentativa de golpe de Estado. A manifestação, segundo Lula, demonstra que o ex-presidente sabe que, abre aspas, fez burrice, fecha aspas. Em discurso na Avenida Paulista, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez referência à minuta golpista, texto produzido pelo entorno dele, descoberto pela PF aí, para tentar tomar o poder depois do resultado das eleições presidenciais de 2022. Bolsonaro ironizou essa tentativa de golpe que teria sido orquestrada por ele e pelo entorno dele. Segundo Bolsonaro, um golpe não poderia ser feito usando a Constituição como base, como foi aí nesse caso. E aí até há uma questão, será que Bolsonaro, dizendo isso, confessou que teve acesso a essa minuta golpista? Os advogados, a defesa dele diz que não tem nada a ver, ele só comentou isso. Lula afirmou ainda que o ex-chefe do executivo deixou o país no final do mandato, em dezembro de 2022, com medo do público que estaria presente na posse do novo governo em 1º de janeiro. Abre aspas, eu acho que ele se borrou de medo e tentou ir embora para os Estados Unidos. Mas os investigadores da Polícia Federal acreditam em outra hipótese, que não foi só por medo político que Bolsonaro foi para os Estados Unidos, não. A quebra do sigilo bancário do ex-presidente demonstra que, prestes a encerrar a gestão, ele fez uma transação de R$800 mil para os Estados Unidos, para onde ele foi antes do fim do mandato terminar em dezembro de 2022. O advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, disse que as declarações do presidente Lula são falsas. Abre aspas, quanto mais o Lula fala do presidente Jair Bolsonaro, mais eu constato que estamos, no caminho correto, disse o ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo Bolsonaro. Rafael. Emerson, quando a gente olha essa manifestação, e claro que a repercussão que vem logo na sequência, a gente lembra que isso tudo é consequência das operações que foram realizadas pela Polícia Federal. Nós tivemos 2 ali que foram muito publicizadas, tanto da BIM, como também essa da minuta de golpe, que envolve ele. O ex-ajudante de ordens, o ex-presidente Bolsonaro, Mauro Cid, que agora tem uma nova data, né, para prestar depoimento para a Polícia Federal, que ainda permanece coletando informações, como nós vimos o depoimento que aconteceu com o general Freire. E agora o objetivo é, pelo menos, coletar o maior número de provas para concluir esse processo todo. Pois é, o depoimento de Mauro Cid está marcado para as 14 horas na sede da Polícia Federal, em Brasília, e faz parte do acordo de delação premiada que ele fechou com a Polícia Federal ainda no ano passado. Na primeira fase da delação, o depoimento de Mauro Cid durou 3 dias, com intervalos, é claro, aí, para que os delegados e o próprio Mauro Cid pudessem se alimentar e dormir. Ele já prestou pelo menos 6 depoimentos à Polícia Federal no âmbito dessas investigações. Entre os ouvidos, também, além de Mauro Cid, estão ex-comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ex-ministros de Estado de Bolsonaro e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Na última operação dessa investigação, como eu comentei agora há pouco, a Operação Tempus Veritatis, o Bolsonaro apareceu como alvo principal pela primeira vez de um mandado de busca e apreensão. Cid é investigado por participação aí na fraude de cartões de vacina que envolvem a família Bolsonaro, é investigado também pela tentativa de golpe de Estado e ainda pelo caso das joias sauditas que teriam sido entregues a Jair Bolsonaro e a Michele Bolsonaro, lá na Arábia Saudita.
A delação de Mauro Cid, vale lembrar, é um tipo de acordo que os suspeitos fazem com a Polícia Federal ou com o Ministério Público Federal para poder contar, na verdade, quem são os mandantes do crime ou para revelar a estrutura dessa organização criminosa em troca de uma pena menor ou até do perdão da pena. A delação premiada só pode ocorrer quando o investigado fornece informações determinantes para a solução de um crime ou para o esclarecimento dos fatos apurados. Então, Cid continua aí colaborando o tempo todo com as investigações da Polícia Federal com vistas a receber aí o prêmio dessa delação que ele fez. Rafael. Emerson, tem outro ponto que se a gente vai e volta, dia sim ou dia não, acontece uma repercussão, que é mais uma vez a situação do governo brasileiro e as críticas que foram proferidas pelo presidente Lula, na ocasião, criticando as ações tomadas por Israel em relação ao conflito em Gaza. E agora nós acompanhamos e vimos um vídeo onde nós temos uma autoridade política do Hamas fazendo um vídeo endereçado ao governo brasileiro, ao presidente Lula, fazendo agradecimentos. O que traz essa mensagem? Pois é, Rafael. Nas últimas semanas, o governo Lula tem nomeado os ataques de Israel ao Hamas como genocídio lá à faixa de Gaza, né? Os ataques que estão acontecendo feitos pelos militares de Israel. Os comentários em tom elogioso foram feitos por Bassem Naim, que é chefe da diplomacia do Hamas, e direcionados a Lula. Eles foram transmitidos em um vídeo para a Conferência Nacional do Partido da Causa Operária, o PCO, no Brasil. O dirigente do grupo terrorista responsável pelo ataque a Israel em 7 de outubro diz que os membros da organização estão honrados por todas as declarações do presidente brasileiro. O representante do Hamas também declarou que aguarda o dia em que a organização poderá comemorar a liberdade da Palestina junto com o Brasil e outros aliados. Ele incluiu o Brasil aí nesse rol de aliados. As declarações do dirigente vêm à tona poucas semanas depois da eclosão aí da crise diplomática entre Brasil e Israel, que foi quando o presidente Lula chamou pela primeira vez isso de genocídio e condenou os ataques de Israel a Gaza. O presidente Lula chegou a comparar esses ataques à Alemanha nazista, né, ao genocídio que vitimou judeus, ciganos e homossexuais na Segunda Guerra Mundial. Ao menos 6 milhões de judeus foram exterminados naquela ocasião pelas forças de Adolf Hitler, as forças alemãs que exterminaram aí, é um marco na história mundial, o genocídio, né, que ocorreu dos judeus. O Holocausto, como é chamado. O discurso de Lula teve reações imediatas por parte das autoridades israelenses no Brasil e também por parte do Estado de Israel. O Estado de Israel declarou Lula como pessoa não grata, ou seja, ele não é mais bem-vindo em Israel. Até ele que pedir desculpas oficiais ao país. Mas Lula não dá sinais de que vai retroagir, de que vai recuar nessas declarações. Reagindo ao discurso, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o presidente brasileiro havia cruzado uma linha vermelha. Com o acirramento da crise, o Brasil chegou a convocar o embaixador brasileiro em Tel Aviv e chamou também o representante da diplomacia israelense para uma conversa em que demonstrou insatisfação com os últimos ataques ao território palestino feitos por Israel. Lula, no entanto, vale lembrar, já classificou em 7 de outubro, quando ocorreu o ataque do Hamas ao território de Israel, o ataque como terrorista. Então, há também essa classificação pelo presidente da República e nós acompanhamos, é claro, os desdobramentos disso. Você confere aqui na Record News e lá no r7.com/Brasília. Rafael. Emerson, fechado, atualização dada, bom trabalho por aí. Como eu sempre digo, se tiver qualquer apuração nova é só chamar que tem espaço aberto. Até mais, uma ótima noite.